anunciamos o primeiro palestrante, conselheiro substituto Moisés Vieira Labre, que fará um retrospecto da modernização e evolução tecnológica do Tribunal de Contas até possibilitar a criação do sistema. Bem, boa tarde a todos. Antes eu queria parabenizar o Instituto Rui Barbosa pela iniciativa, o conselheiro Sebastião Elvésio, de socializar as boas práticas de controle a todos os membros e servidores dos Tribunais de Contas do Brasil. Como foi anunciado, iremos apresentar nessa tarde uma ferramenta que auxilia muito o nosso tribunal em seu mistério, qual seja, de fiscalizar e de julgar as contas dos gestores públicos. Meu papel, nessa tarde, será contextualizar essa prática no nosso tribunal. Eu fiz alguns cortes. O primeiro, eu chamei de antes de 1999. O nosso tribunal tinha apenas 10 anos. Como todos sabem, somos o tribunal caçula da federação. Nascemos com a Constituição Cidadã. Foi instalado em 1989. Nesses primeiros 10 anos de Tribunal de Contas do Tocantins, eu penso que foram muito importantes para o tribunal. Nesse período, foi recrutado todos os servidores, a maioria dos servidores do tribunal. E um aspecto importante, que a maioria deles não detinha conhecimento de Tribunal de Contas. Embora a gente contasse com um apoio grande do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, do Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás, porque o Estado de Tocantins se separou do Estado de Goiás, o nosso corpo técnico nesse período era um corpo técnico em desenvolvimento, na minha. E os recursos do tribunal, de maneira geral, seja técnicos, seja orçamentários, seja recursos materiais, era muito escasso. Então foi um período importante, mas um período de adaptação, na minha compreensão. Por que eu fiz o primeiro corte? O Promotec, mais ou menos em 99, 2000. Muitos tribunais de contas do Brasil não sabem o que é um programa como esse. O Promotec, aqui no estado de Tocantins, ele se originou do PENAF. Foi um programa de modernização da administração fiscal dos estados brasileiros, e que o BID, naquela oportunidade, possibilitou que os tribunais, no componente controle interno, pudesse ter uma parcela de recurso. E inspirados no Promet da Paraíba, o nosso então presidente, conselheiro Herbert, trouxe essa possibilidade para o Tocantins. E fomos desenvolver então o Promotec. O Promotec, ele foi, na verdade, feito praticamente num gabinete. Uma equipe pequena de servidores desenvolveu esse programa de modernização do tribunal. Mas tem um aspecto que muito importante, que chamou a atenção. Nós tivemos acesso a um recurso na ordem de R$2 milhões. E esse recurso fez uma grande diferença para o Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. Porque, vejam, eu vou contar uma pequena história. Antes do Promotec, o Tribunal de Contas possuía apenas 40 estações de trabalho na área de informática. O que é que nós chamamos de estação de trabalho? Um computador, uma impressora e um no-break. E dessas 40 estações de trabalho, 28 eram de particulares, eram dos servidores, todas isoladas. Com esse recurso do Promotec, foi possível que a gente adquirisse
110 estações de trabalho. Foi possível também interligar em rede. E também adquirimos a internet para o tribunal. Por isso que eu penso que foi um marco importante para o tribunal. Para vocês terem uma ideia, o tribunal colocou um caminhão em parceria com o Senai atrás do prédio do tribunal, que era um caminhão escola, e lá possibilitou a capacitação de praticamente todos os servidores na área de informática. Mas a capacitação básica, tinha servidor que não sabia ligar um computador. Então, isso foi um marco muito grande para a nossa instituição, naquela oportunidade. Às vezes, R$2 milhões não faria muita diferença um tribunal co-irmão, mas para nós, naquela oportunidade, fez muita diferença. Por isso, eu fiz também, com esse recurso, nós adquirimos veículos para fiscalização. E naquela oportunidade adquiriu-se veículos com traçados, porque não tínhamos estradas asfaltadas, teríamos que chegar aos municípios mais longínquos. Então esse recurso também possibilitou isso. Nessa oportunidade também adquirimos o terreno da nossa escola, do nosso instituto. Então eu penso que foi um marco importante para o nosso tribunal. Então esse Promotec, né, com esses recursos oriundos, então, lá do PENAF, né, financiado pelo BID. Bem, eu anotei também como marco a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Compreendo que essa lei foi um marco. O governo federal, ao editar essa lei, dizia sempre que ela precisava pegar, porque a gente escutava sempre que umas leis pegavam, outras não. E a lei trata diretamente de onde os tribunais de contas tinham que atuar. Na minha compreensão, ficou claro que ele, governo federal, constatou que o único órgão que poderia garantir o cumprimento da lei seria os tribunais de contas. No artigo 64 da lei, ficou definido que a União prestaria assistência financeira com vista ao cumprimento da lei. Né? E a primeira iniciativa também foi do governo federal, quando fez um evento colocando juntos os tribunais de contas, o Ministério do Planejamento, o Banco Central, a STN, Polícia Federal e outros tantos órgãos. Naquela oportunidade, para mim, eu tive a oportunidade de estar presente naquele primeiro evento, ficou claro a qualidade do corpo técnico dos tribunais. Mas também ficou claro que nós éramos ilhas isoladas, uns com muita qualidade e outros nem tanto. Como fazer para consolidar então as informações da LRF, que era o grande objetivo da União, ter as contas nacionais? Ficou claro que precisaríamos fazer alguns eventos na tentativa de harmonizar esse ponto de controle. Eu vou lhe contar uma pequena história, também eu presenciei nessa oportunidade. Na época de um evento patrocinado, não sei, mas possivelmente já pelo IRB, eu vi 2 membros dos Tribunais de Contas do Brasil numa mesa, falando sobre um ponto de controle, que era o resto a pagar nos 2 últimos quadrimestres do mandato. Nessa oportunidade, eu vi os 2 membros na mesa falaram de posições antagônicas, completamente antagônicas. Então, a importância que havia a esses eventos para harmonizar os postos de controle da lei. Nesse esforço, o IRB começou a organizar os eventos técnicos. Eu penso que ali nasceu o sistema Tribunal de Contas do Brasil. Fez com que a gente pudesse se conhecer melhor, começássemos a compartilhar as boas práticas. E não parou mais. Os tribunais não pararam mais de se encontrar. Então eu penso que essa lei de responsabilidade fiscal foi um grande marco
né, para os tribunais de contas do Brasil, para o sistema Tribunal de Contas brasileiro. Eu anotei também como um outro ponto a nossa lei orgânica. Nossa lei orgânica, em 2001, a gente já fazia a 4ª versão dela. E nessa oportunidade, tem 3 aspectos que eu queria chamar a atenção. Uma delas foi a previsão do sistema de informação. Vejam, muitos tribunais não têm essa previsão, não tinha essa previsão na lei orgânica. Nós colocamos na nossa lei orgânica, então, a previsão do sistema de informação, que deu origem ao sistema de informação que nós vamos tratar daqui a pouco. Um outro aspecto importante foi a previsão das medidas cautelares, né, que já é conhecida de todos nós, já passa até a ser uma coisa corriqueira nos nossos trabalhos. E eu anotei ainda que também possibilitou que tivesse um boletim oficial para as nossas publicações. A gente vivia aqui um problema com as nossas publicações no Diário Oficial do Estado, né? Então, a criação do nosso boletim, então esses 3 pontos que eu destaquei da lei orgânica, penso que 3 pontos modernos para facilitar o nosso trabalho. Bem, agora eu queria falar um pouquinho sobre o Promoex. Eu botei data aí 2004, 2005, mas o Promoex, na verdade, nasceu, penso que um pouco antes. Ele nasceu lá perto da edição da LRF, né? A concepção do Promoex, eu penso que foi visão do Dr. José Roberto da Paixão, um economista do Ministério do Planejamento e um dos pais, conhecido como um dos pais da LRF. E penso que foi ele que sugeriu a criação de um programa de modernização, a exemplo do PENAF, para os tribunais de contas do Brasil. Agora, a grande novidade para mim do Promoex foi a construção do projeto. Como disse, o Promotec nós construímos nos gabinetes, uma equipe pequena. O Promoex não, trouxe uma teoria, o BID trouxe uma teoria que foi aplicada na construção desse projeto, onde todos os servidores e membros dos tribunais de contas fizeram uma imersão na discussão daquilo que o tribunal tinha e daquilo que o tribunal tinha que fazer, daquilo que era forte e daquilo que era fraco nos tribunais. O BID manifestava nesses eventos que a execução dos projetos de gabinetes normalmente tinha um problema. E um dos primeiros projetos de sucesso do BID, não dos primeiros, mas um projeto de sucesso do BID, foi exatamente o PENAF. E depois acho que o Promoex é um exemplo. Depois, mais tarde, a gente vai se tornar um exemplo de como é que um programa dá certo. Portanto, o nosso projeto foi construído a 4 mãos. Fizemos uma imersão grande, muito tempo nas salas, com consultores. Foi baseado também em pesquisas científicas, né? A primeira feita pela FIA-USPA, depois pela Fundação Getúlio Vargas, né? Então, foi um projeto cuidadoso, com muito cuidado. Portanto, teve tanto sucesso. E os recursos do Promoex, para nós, Tribunal de Contas Tocantins, foi outra grande diferença. Eu lembro que na adesão do Promoex, tinha tribunais que não tinham interesse. Recurso daquele para ele também não fazia falta. Mas para nós, foi muito importante. Foi o que possibilitou aparelhar o tribunal em tecnologia da informação. Foi o que possibilitou. Depois disso, surgiu, vamos falar de uma ferramenta de tecnologia da informação, né? E que possibilitou, foi o recurso lá do Promoex. Nós também fizemos algumas tentativas de sistema de informação. Primeiro, nós tivemos aqui em 99 o SIPC, com vigência a partir de 2000, do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Nós somos a Minas com toda a boa vontade, nos deu sistema integrado de prestação de contas e que a gente não conseguiu dar continuidade. Uma gestão depois, trouxemos o ACP, cedido pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, com vigência a partir de 2001.
Esses dois sistemas foram depois descontinuados com a chegada do SICAP, que é aquilo que nós vamos falar daqui a pouco. Tem dois grandes ganhos que eu anotei que o Promoex trouxe para o nosso tribunal. O primeiro, já manifestei, que são os sistemas de informações. Para vocês terem uma ideia, antes, tudo era papel. Quem não viveu essa realidade? Né? Todos os processos serem em papel. E depois das informações chegando de forma digital, chegando através do sistema, o que acontecia aqui no nosso tribunal? Se imprimia tudo, mandava protocolo, que carimbava folha por folha, e depois mandava para a próxima unidade técnica. Era essa a nossa realidade. E hoje? Hoje o setor de protocolo vê apenas um número a mais quando se protocola, quando se autua uma conta. O sistema faz tudo isso de forma eletrônica. Chega as informações a partir da assinatura dos responsáveis, o sistema já recepciona e autua a conta de forma automática. O protocolo sequer vê, sequer passa por esse setor do tribunal, já cai na unidade técnica automaticamente. Essa é uma realidade bem diferente. O não envio dessas informações também é autuado um processo de penalização de forma automática. E esse processo de penalização, ele aplica uma multa aos responsáveis e ele tem um rito diferente no tribunal. Ele tem um rito sumário. O contraditório só é feito a posteriori, na fase recursal. Essa também é uma novidade, né, no nosso tribunal. Um outro ganho com relação ao sistema de informação é que os processos que o tribunal penaliza, aplica uma multa ou imputa um débito a algum responsável, a algum gestor, ele nasce um novo processo, que é esse processo de penalização. E também não vai no protocolo. À medida que a decisão chega na unidade administrativa cartório de contas, automaticamente se autua o processo de lá do cartório, também sem passar pelo protocolo. Tudo isso só é possível com esse sistema de informação. Bem, eu elenquei apenas esses ganhos, mas um outro ganho do projeto de modernização do tribunal, do Promoex, muito importante, eu penso que é o planejamento estratégico. Já falei que ele nos possibilitou os sistemas eletrônicos. Com o planejamento estratégico, foi possível diagnosticar e criar metas de curto e metas estratégicas para o tribunal. E essas metas vêm norteando todas as administrações desde então. Ou seja, o presidente novo toma posse no tribunal, ele não vai fazer mais uma gestão isolada. Ele tem metas a cumprir com base no planejamento estratégico devidamente aprovado pelo colegiado. Eu vou falar apenas das metas referentes a processo. O planejamento estratégico tem metas para controlar o estoque de processo. Ele tem meta para controlar as contas consolidadas, as contas dos prefeitos, as contas do governador. Ele tem metas para controlar as denúncias, tem metas para controlar as consultas. E me referindo especificamente sobre a meta de controle de processo, a meta estratégica do Tribunal de Contas do Tocantins é que não deve permanecer no tribunal processo autuado com mais de 3 anos. Ou seja, no tribunal só deve permanecer os processos autuados com 3 anos e mais o ano em curso. Agora, em 2015, o tribunal só vai permitir que fique tramitando 2012, 2013, 2014 e os autuados agora em 2015. 3 anos atrás e o ano em curso. Essa é a meta estratégica do tribunal. E, desde então,
o tribunal tem trabalhando para o cumprimento dessas metas. No final, eu vou mostrar rapidamente algumas funcionalidades no processo eletrônico, que também decorreu do sistema de informação, decorreu das informações vindas pelo SICAP, né? E vou mostrar uma planilha com o resultado das metas desse estoque, para vocês terem ideia da diferença que está sendo essa gestão com base em informações digitalizadas e também em cumprimento a metas do planejamento estratégico. Por enquanto, é só.